primeiro apresenta tudo, depois você dá o share na tela. Eu estou vendo aqui, ó, já está até pronto aqui o... Boa, tá bom. Pronto. Ótimo. Vamos começar já. Falar oi pro pessoal. Deixa eu ver, o pessoal está entrando aqui. Tá bom, vamos lá. Muito bem. Bom, pessoal, começar o evento aqui agora, cumprir o horário com vocês também, que se prontificaram a entrar na hora. Boa noite a todos, né? Já pode falar boa noite, são 6h30. Queria agradecer, em nome da Monte Brava, aqui, a disponibilidade de vocês de assistir esse evento para fechar a semana. A gente sempre tenta trazer para vocês aí gestores relevantes, informações, para que vocês tenham o máximo de informação possível em relação a todos os cenários aí, principalmente pessoas que estão no mercado no dia a dia. Então, hoje nós escolhemos o Paulo. O Paulo é um parceiraço nosso já há muito tempo, tá? O Paulo faz parte do comitê de crédito e cuida de toda a distribuição da Arx. A Arx hoje é uma das maiores casas multidisciplinares nessa questão de crédito privado também com ações, tá? Então ela tem essa categoria, essa qualidade de fazer a gestão de mais de um único portfólio. Tem um portfólio bem interessante em relação a produtos no mercado. Então vocês aí que estão assistindo podem ter e devem ter o Encame Fundo de Ações, de crédito privado também. E a ideia é que hoje a gente vai ter um papo com o Paulo para ele explicar um pouco para nós. Primeiro ponto, né? Até para revisitar esse tema, para vocês ficarem mais tranquilos em relação ao cenário de crédito privado no Brasil. Vai ser um bate-papo bem simples e rápido em relação a isso, para mostrar como o cenário mudou. E depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe em relação também à questão de mercado, tá? Em relação ao fundo de ações na Previdência, porque a Previdência sofreu uma alteração na regra recente, que foi a questão justamente da gente ter os 100% de ações. E o Paulo vai explicar um pouquinho isso, vai mostrar a qualidade que a gestão do fundo tem e quão benéfico aí é essa mudança no longo prazo, para que cada um aí tenha o seu perfil adequado, claro, mas tendo um percentual em ações numa parte da carteira onde, teoricamente, vocês podem assumir mais risco, porque é a parte mais longa, que é a Previdência, o quanto isso faz sentido no longo prazo, ainda mais, né? Coincidentemente, o evento foi marcado, ainda mais numa semana que a gente teve queda de juros. Então, Paulo, eu queria te dar o boa noite aí, agradecer a você pela disponibilidade de sempre ser um parceiro da Monte Brava aí, viu? Obrigado, Rodrigo. A ideia aqui, eu vou passar um pouco do que a gente tem de produto de previdência e depois a gente abre a pergunta, faz esse bate-papo da atualização do mercado de crédito também, a gente acaba aproveitando, né? Ótimo, acho bom. Vou aproveitar aqui, botar a apresentação, seguir a... Foi a apresentação? Ele está aqui, Paulo, está na... Isso, agora foi, perfeito. Está na tela aqui, show. Vamos lá. Desculpa aí. Então, vou falar um pouco primeiro aqui da Arx, quem nós somos. A gente faz parte do grupo BNY Mellon, né? O grupo tem duas divisões, uma divisão de gestoras, somos 8 gestoras, 1,8 trilhão de dólares sob gestão, e um segundo, que é uma área de administração fiduciária e custódia, 35 trilhões de dólares, é o maior custodiante global hoje, né? Então, aqui tem as 8 gestoras, a Arx é uma delas, né, aqui com 4,8 bilhões de dólares. Na realidade, hoje a gente tem 26 bilhões de reais em 4 estratégias, renda fixa, crédito, multimercado e ações. Aqui é legal a gente fazer parte desse grupo, que tem 2 benefícios. O primeiro, que a gente tem uma captação externa, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos 1 bilhão de dólares, mais ou menos 5 bilhões de reais de dinheiro lá de fora, né? De fundo de pensão, dinheiro de faculdade, até de varejo, e a outra a gente poder trazer fundos dessas empresas aqui para o Brasil, né? Então, falando aqui do mercado de cenário de previdência, a gente gosta muito de previdência. Se a gente for ver, o mercado melhorou bastante a legislação, né, nos últimos anos. Então, ele criou, por exemplo, primeiramente, a primeira legislação era um fundo que você tinha fundo de ações com 49%, né? Veio uma mudança de 49% para você ter fundo de 70%, e agora você consegue fazer também, por exemplo, fundo qualificado de 100%. Então, foi uma evolução que a gente teve. Então, a evolução também trouxe produtos melhores, né, para o mercado e trouxe gestores também. Então, na hora que você conseguiu fazer isso, você trouxe gestores muito fortes, a gente cada vez tem uma série, né, de produtos, né?
E o que a gente procura fazer, e faz sentido, está alinhado com o processo, né, de previdência, é que a gente tem uma visão muito de preservação de capital, de visão de longo prazo, né, de retorno consistente. Então, a gente quer sempre, né, a gente não quer ser o melhor todo ano necessariamente, mas a gente quer sempre olhando em janelas de 3 anos e tudo, está sempre lá entre os melhores. E a gente tem estratégias muito ativas, né, com produtos diversificados. Então, hoje a gente vai estar falando produto de crédito e produto de ações. E a gente hoje está trabalhando com 3 plataformas, né? Então, tem a XP, né, a XP Seguros, foi a mais nova, a Icatu, com quem a gente já trabalha há praticamente 20 anos, né? O fundo Icatu Income tem 20 anos já, foi uma das primeiras parcerias que a Icatu criou. E, recentemente, a gente começou a ter os produtos também distribuídos pela Zurich, né? Então, e aí, assim, a gente gosta de ter os fundos, a gente procurou, depois vou explicar como é que são os veículos e quais são as diferenças entre os produtos, mas é importante também, a gente gosta de trabalhar com várias seguradoras, né? Então, aqui, os fundos que a gente tem de ações e crédito privado, o fundo mais antigo da casa, né, a Arx existe há 19 anos, a gente tem aqui um fundo ARX Income, que tem 20 anos, então, desde o início lá da Arx. A gente tem o Income 100% da XP Seguros, que a gente lançou no ano passado, e a gente está lançando um fundo que vai começar, que é o RX Income Zurich 70%. E esse fundo está em negociação, os fundos da Zurich estão em negociação com a XP. Do lado de ponto de crédito privado, a gente tem o RX Denali Icatu Previdência, aí mais 2 fundos, que é o RX Denali XP Seguros e o Denali Zurich, que eles são exatamente o mesmo fundo, a gente usa o mesmo master, e o K2 Inflação Curta. Os 3 primeiros são fundos em CDI, e esse o K2 Inflação Curta é um fundo de inflação curta com crédito. Então, junta 2 coisas que a gente já faz e acaba sendo um fundo também diferente dos demais que a gente tem na plataforma. O fundo do Icatu e o fundo da XP e da Zurich, eles têm uma diferença, né, que basicamente é a questão de quanto crédito você pode botar no fundo. O da Icatu, ele restringe a gente a 80%, e o da XP e da Zurich, a gente pode ter 100% de crédito. Não que a gente não vá ter esse percentual todo, mas o fato, quando a gente tem um limite de 80%, significa que, na realidade, a gente vai ter alguma coisa ali em torno de 70% de crédito, porque os 10 remanescentes significam o nosso caixa, né? Então, comparado ao fundo da XP e o da Zurich, a gente acaba tendo um pouco uma rentabilidade menor pelo fato de você ter que ter esse caixa maior, né? Então, olhando aqui o fundo de ações, para a gente começar a falar, ele segue, né, o fundo, o RX Income, que é esse fundo que tem 20 anos de histórico, foi considerado pelo Valor Econômico em 2015 como o fundo do século. Então, é um fundo bastante premiado, né, e a gente utilizou esse fundo, até por esse ser um fundo bastante premiado, como fundo para ter o fundo de previdência. Fundo de ações, né, diferente até de crédito, a gente consegue replicar exatamente a carteira, né? Então, a ideia é você replicar a carteira do Income na íntegra, né? E a gente tem um processo de investimento bastante detalhado para as ações. O foco do fundo acaba sendo preservação de capital e renda, porque o POP monta a carteira, né, basicamente ele coloca o fundo em 2 caixinhas, né, uma caixinha de proteção e uma caixinha de valor. O cenário está pior, a gente aumenta a caixinha de proteção, diminui de valor. O cenário está mais tranquilo, você faz o inverso. Então, o que acaba acontecendo? Em cenários como esse que a gente teve desse ano, o fundo vai super bem. Quando a bolsa cai, normalmente o fundo protege e cai menos que a bolsa, né? E quando a bolsa sobe muito, ele acompanha, vai junto com a bolsa. Então, acaba sendo também um tipo de fundo bastante interessante para a Previdência, porque é importante a consistência no longo prazo. Então, se você cresce, anda muito, de repente a gente não vai ser o melhor fundo, mas se tiver um mercado ruim, como o que a gente está vendo esse ano, a gente vai performar muito bem. O produto é um produto diversificado, a gente está falando em 30, 35 ações, nenhuma papel com mais de 10%, nenhum setor com mais de 30%. Então, muito large cap, a gente pode ter large cap, pode ter small cap também,
né? Mas o que a gente procura no final do dia são uma abordagem conservadora. Então, a gente busca papéis que estejam com valor descontado, né? Que você possa ter ganho. Não usamos derivativo no fundo, né? E se por acaso a gente achar o cenário está muito ruim, como é que a gente protege? A gente protege muitas vezes comprando as próprias ações. Então, o dólar vai subir, o que você faz? Você acaba comprando uma empresa exportadora que tenha muita receita em dólar. Então, esse tipo de coisa que a gente faz também para proteger um pouco o fundo, né? Então, esse fundo eu acho que é muito interessante, porque ele é um fundo que tem um histórico há 20 anos, né? E tem essa questão do foco em preservação de capitais, né? E uma coisa que é interessante desse fundo, esse fundo tem 20 anos e teve 2 gestores somente. O POP faz a gestão dele desde 2006, ou seja, 14 anos. Então, aqui tem como é que ele se mostrou ao longo do tempo. Essa queda aí, basicamente, foi a queda desse ano, de 2020, né? O Ibovespa caiu 30%, e mesmo o Ibovespa caindo 30%, o fundo caiu 25%, então a gente gerou praticamente 5% melhor do que o Ibovespa no período. Ao longo desses 20 anos, o fundo performou 11% acima do Ibovespa, então é um índice, uma consistência muito grande, né? E a gente pode notar aqui, em anos em que a Bolsa, o Ibovespa caiu muito, então se a gente olhar ali 2013, o fundo caiu 15%, o Ibovespa caiu 15%, o fundo caiu 5,5%, então foi 10 pontos melhor. Em anos que a Bolsa foi muito bem, então se a gente pegar, por exemplo, em 2016, em que a Bolsa deu quase 39%, o fundo deu 32,5%. Então, na realidade, quando a Bolsa subiu muito, o fundo ficou um pouco atrás, mas o cliente se beneficiou desse retorno alto, né? E nesses últimos 3 anos, 2018 e 2019, anos inteiros, e esse ano, o fundo foi super bem, gerando retornos acima do Ibovespa. E aqui a gente gosta também de mostrar um pouco como é que a gente ganhou dinheiro e como é que a gente estava, como é que é a carteira. Então, a gente aumentou a carteira de varejo recentemente, então a gente tem uma posição grande em varejo, principalmente em posições que são de e-commerce, posição em banco, energia elétrica, siderurgia e petróleo. Então, por exemplo, energia elétrica é uma posição que a gente entende que é uma posição defensiva, né? Está aqui no portfólio com essa característica. E olhando no mês, o que a gente ganhou dinheiro? Assim, varejo foi bastante importante, alimentos e petróleo importante na performance do mês. E o que é interessante notar é que a gente tem bastante setores e todos os setores aqui, de alguma forma, também contribuindo e gerando resultado para o fundo. O fundo não está... Tem bastante coisa em varejo, mas os outros setores deram também bastante resultado, né? E aqui a gente entra, então, no fundo, né? Lembrando, o Income Previdência é um fundo antigo, ele tem 49% em ações, 51% em renda fixa. Então, ele acaba se comportando como um fundo long bias, né? Ele tem essa participação de 49%, e aqui é o histórico do último ano, como é que o fundo ele se portou. O fundo, ao longo da vida dele, ele foi mais rentável do que o CDI e mais rentável do que o próprio Bovespa. Isso é uma coisa interessante, que é difícil você bater os 2 índices no longo prazo, né? Então, ele rendeu 1.100% praticamente, contra um CDI de 900% ao longo do tempo todo, né? do histórico do fundo. Então, aqui a gente vê ano a ano como é que ele se portou, né? Então, aqui a volatilidade do fundo também, ele é um fundo que ele tem a volatilidade menor do que o Bovespa, né? Isso até pelo fato que ele tem 50%, então o Bovespa tem uma volatilidade na casa de 20%, e o fundo tem uma volatilidade de metade disso, algo em torno de 10%. Por isso que a gente fala até que é um fundo long bias, e é bom para aquele cliente que não queira ter uma volatilidade tão grande no fundo. E aqui, basicamente, a gente compara o retorno do fundo, o retorno do CDI e contra o Ibovespa. E aqui a gente vê que, basicamente, o fundo todo ele acaba performando tanto o Ibovespa quanto o CDI na história dele. A gente foi para um outro fundo, que é o Income 100%. Então, basicamente, esse fundo ele acaba replicando a estratégia do Income. A única diferença dele é que o Income aberto, lá que não é previdência, ele tem taxa de administração de 3% sem ter performance.
até pelo fato dele ter uma estrutura antiga, né? O fundo existe há 20 anos, e a gente criou o Income Previdência 100% com a XP numa estrutura atual, de 2% de taxa de administração com 20% de performance. Esse fundo a gente ainda não pode divulgar resultado, porque o fundo tem menos de 6 meses de existência. Tá? Mas está aqui também, é aquele fundo para o investidor, digamos assim, mais agressivo que seja, que quer um fundo replicado de ações. E aqui é interessante que em Previdência, os fundos de ações são exatamente os mesmos fundos, né, fundos abertos. Então, esse aqui é um fundo que é exatamente réplica do fundo normal que você está investindo no RX Income. Tá? E aí, o outro fundo da Zurich, que não está aqui, que a gente acabou não colocando porque o fundo não começou, ele vai estar aplicando 70% do fundo na estratégia de ações, 30% na estratégia em CDI. E aqui a gente entra em crédito privado. A equipe que faz a gestão do crédito privado já faz isso há bastante tempo, já está há mais de 10 anos. Você já tem pelo menos 5 anos trabalhando todo mundo junto, também isso é uma coisa que é interessante. Então, é uma equipe que, embora o histórico na Arx a gente tenha começado em agosto de 2018, ele é um histórico até bem mais antigo, né? O Pierre já faz a gestão desde 2012, a gente se juntou a ele em 2015, né? E cada um já tinha experiência prévia anterior a isso. O que a gente procura fazer na gestão de crédito, né? Primeiro, os créditos aqui que a gente compra são os créditos das maiores empresas do Brasil, né? Então, são créditos de nomes que todo mundo conhece, são créditos das empresas que são cotadas em bolsa, né? Então, são basicamente as empresas as empresas líderes, né, nos seus setores, que a gente chama de topo da pirâmide. Então, são empresas que o nível de risco que a gente tem é muito baixo, né? Isso são empresas que a gente chama de empresas high grade. E até olhando o cenário mais recente, se a gente vê o que acontece, essas empresas são empresas que passaram ali 2014, 2017, num cenário complicado, né, de taxa de juro alta, de custo de dívida altíssimo, né, que a gente tinha ali um CDI de 14%. A gente viu essas empresas, de alguma forma, sobreviverem, se reinventarem, aproveitaram 18 e 19 para refinanciar a dívida. A gente teve emissões de 5, 10 anos que essas empresas acabaram tomando dinheiro por esse prazo. Então, são hoje dívidas longas, dívidas baratas, né, que a gente está olhando agora que eles estão pagando um CDI de 3%, e que acabam também ajudando na própria solvência da companhia, né? Então, o que a gente está vendo hoje são empresas bastante sólidas, com bastante caixa, preparadas para investir e seguraram esse investimento em função do cenário que estava acontecendo, né? O que a gente acaba olhando no final do dia, né, e procurando ter um processo de investimento em crédito, uma disciplina é muito importante. Então, todos os papéis, obrigatoriamente, eles passam no processo de aprovação em comitê, né? No primeiro momento, a gente olha, identifica no mercado primário, né, quando as empresas fazem essa emissão ao mercado, ou então no mercado secundário, quando a gente consegue negociar entre corretoras, entre gestoras, esses títulos. A gente procura olhar muito o mercado, a gente procura fazer uma gestão ativa de crédito, né, que é você ficar olhando, comparando os papéis, o que vale a pena você ter, e a gente tem uma gestão que basicamente a gente acaba se perguntando todo dia se a gente ia comprar aquele papel, né? Se a gente chega à conclusão de que a gente não compraria o papel, é que muitas vezes é a hora de você vender o papel, seja porque a qualidade de crédito está piorando, seja porque o papel muitas vezes não está te pagando uma taxa de retorno boa. Então, a gente olha esse mercado e toma uma decisão. E se a gente quer comprar e não tem aprovado, a gente tem que ir para um comitê, decisão de comitê unânime. Dentro desse comitê, a gente basicamente aprova FDIC, que é o que a gente acaba tendo na carteira, títulos de bancos, que na sua grande maioria a gente acaba comprando letra financeira. Letra financeira e um CDB, a diferença é que letra financeira não tem um fundo garantidor de crédito, mas a gente compra valores acima do fundo garantidor de crédito, então não faz muito sentido comprar um CDB. E o CDB, a letra financeira, por não ter um
o fundo garantidor de crédito acaba pagando uma taxa de juros um pouco maior, porque não tem o custo do fundo garantidor. E, por último, a gente acaba entre as empresas. Então, as empresas, que são essas grandes que eu falei anteriormente. A gente passa num comitê. No final do dia, quando você escolhe o crédito, o que a gente está muito preocupado é saber se a companhia vai ter condição de pagar a dívida para a gente. Então, esse é o foco da análise. A gente olha muito a companhia, a gente olha quem são os diretores, a gente olha o grupo, a gente olha os acionistas, olha conselho, procura entender como é que a companhia se desenvolve, como é que a companhia está crescendo, a companhia está posicionada, se é uma companhia que inova, não inova, e também para poder, porque no final do dia você tem que fazer uma projeção do resultado naquela companhia nos anos à frente para saber como se a companhia vai, como é que a companhia vai estar. A gente tem esse modelo, a gente usa muita informação de mercado também, hoje em dia, de informação pública que tem, então usa muita inteligência de computação, muita coisa de Big Data, para buscar esses dados, para atualizar os modelos. Então, o comitê, a gente tem aqui na página detalhado como é que é o processo, a gente participa, então, o pessoal de análise, o pessoal de risco, o pessoal, os advogados de legal e compliance. O pessoal de risco, legal e compliance tem poder de veto a qualquer hora. Então, se acontece alguma coisa para a companhia está exposto a alguma coisa, a um risco desnecessário, eles podem pedir para que o papel seja vendido. Então, isso é importante. O pessoal de risco é importante para controlar todos os limites que a gente tem. Então, quando a gente aprova um papel, a gente tem um limite de crédito, de exposição que a gente pode ter esse papel. Então, o risco acaba colocando em sistema para que a gente só possa comprar o que está aprovado. Então, debêntures, por exemplo, a gente tem fluxo de caixa das companhias, a gente tem os riscos bem mapeados, o que a gente tem que estar observando a cada companhia. E debênture, a gente aprova muito, por exemplo, um papel de 3 anos, uma série que a gente conhece, a gente fala, a gente pode aprovar uma série e não aprovar outra. E uma diferença entre uma série e outra, muitas vezes, é o prazo, questão de quais são os covenants, quais são, o que a companhia pode fazer, qual o limite de endividamento, por exemplo, que a companhia pode fazer, e a gente olha isso com bastante cuidado. Uma vez aprovado em comitê, então o comitê a gente aprova FDIC, aprova bancos e aprova empresas, e é isso que a gente tem. Esses são os títulos que a gente acaba comprando. Os setores, a gente procura ter uma carteira diversificada. Hoje, grande parte dos emissores acabam sendo empresas do setor elétrico, até pelo fato do tamanho e da dinâmica que essas companhias têm, mas a gente olha o mercado inteiro para ver, e a gente não tem muita filosofia de esse setor a gente não gosta. A gente olha, tem setores melhores e piores, agora tem empresas boas em setores ruins e tem empresas ruins em setores bons. O que a gente tem que fazer é identificar os melhores de todos os setores. Uma vez tomada a decisão no comitê, a gente define o que vai ser alocado em cada um dos fundos e vai e fica com os limites aprovados também, para poder comprar e vender os papéis. Formalmente, uma vez por ano, a gente revisita todos os casos, todos os papéis aprovados, atualiza, pode manter ou não manter os limites aprovados. Mas, na prática, o que a gente acaba fazendo, todo dia a gente está olhando os papéis, procurando esses riscos que a gente já tinha identificado, acompanhando o resultado, acompanhando notícias que saem, acompanhando, por exemplo, inflação, como é que impacta, desemprego, enfim, uma série de indicadores para a gente estar olhando. Então, aqui tem o Denali Previdência. O Denali Previdência, que o Rodrigo falou bem, a gente passou aí um mercado complicado em março e abril, não foi por questão de crédito em si, foi uma questão de liquidez, as empresas foi muito rápido, e aí no mercado de crédito o que acaba acontecendo é que o mercado de crédito ele faz parte do mercado de renda fixa, e o mercado de renda fixa tem uma característica interessante, que basicamente a renda é fixa, o fluxo financeiro é fixo, e não o preço de hoje. Então, você acaba entrando numa questão de oferta e demanda que acabou trazendo uma excepcional oportunidade para a gente agora.
né? Então, o que acontece? Quando você tem um papel que é negociado, por exemplo, um título que é negociado a R$ 900, e para facilitar, ele daqui a um ano tem um valor de R$ 1.000, quanto é que você ganha de juros nesse título? Você ganha esses R$ 100 que falta para você chegar para os R$ 1.000, que você sabe que vai ser R$ 1.000 lá no vencimento, daqui a um ano, e o título hoje vale 900. Então, você ganha R$ 100 sobre 900. Então, a sua remuneração vai ser de 11,1%. Quando esse título está no mercado, foi o que a gente viu ali no mercado, que estava totalmente disfuncional no início de março, você tinha muita venda e pouca compra. E, basicamente, a liquidez ela ocorre quando o vendedor encontra o comprador disposto a comprar. Então, vamos botar como exemplo que esse título, ao invés de 900, eu consiga vender por R$ 800. Quanto esse título vai render? Vai render R$ 200 divididos por 800, ou seja, esse título vai render 25%. Então, eu não perdi nada, né? No final eu vou receber R$ 1.000 no título, eu só vou perder se eu vender esse papel. Então, se eu não vendi o papel, o retorno vai ser maior, né, hoje, porque eu tive essa perda, e o retorno maior vai ser nesse papel que eu dei como exemplo, de 25%. Então, o que a gente está vendo hoje, basicamente, é uma oportunidade de retorno em crédito grande, né? Então, a gente estava falando até esses fundos de previdência, por exemplo, o Icatu, a gente estava num cenário que próximo a 100% do CDI. Hoje em dia, a gente está falando que esses fundos estão rendendo, né, o carrego, né, quando a gente fala está rendendo, é que pega todos os títulos que a gente tem em carteira, leva a vencimento e faz uma média ponderada de cada um deles e tira os custos. Esses fundos estão rendendo alguma coisa em torno de CDI mais 1,5%. Então, a gente está falando que esse fundo hoje, CDI mais 1,5%, está falando que é alguma coisa em torno de 150% do CDI. Né? E por que está rendendo mais do que antes? Porque exatamente esse movimento. Ele teve um retorno negativo, mas a gente sabe que não é problema de crédito, é um problema de liquidez, e esse papel tem que chegar no final no mesmo vencimento, no mesmo valor que tinha antes. Então, você acaba tendo um retorno maior. Né? E por que a gente está tendo uma mudança no cenário? Várias coisas aconteceram, né? Então, a primeira delas é que você teve uma redução muito grande nos resgates. A gente teve um resgate muito forte e muito concentrado nas primeira, segunda e terceira semana de março, e basicamente hoje isso diminuiu. Por outro lado, a gente viu diversos novos participantes no mercado entrando, então a gente teve os bancos comprando, a gente teve o Banco Central permitindo que os bancos usassem os próprios compulsórios, né, para comprar papel. Depois o Banco Central falou que ele mesmo ia querer intervir, porque você tinha uma questão de liquidez, então ele podia ajudar. E o Banco Central precisa, aliás, intervir no mercado de crédito quando você tem excesso e falta de liquidez, porque não é para ajudar os fundos de crédito, é para ajudar a economia como um todo, porque se você tem as maiores empresas do Brasil pagando os spreads de crédito CDI mais 5, como a gente viu, você acaba fazendo com que toda a economia pague spreads de crédito maiores do que esses 5. Né? Se a empresa pequena e média tem que pagar mais do que a empresa grande. Então, o que o Banco Central quer no final do dia é poder diminuir o custo de crédito, da mesma forma que ele quis fazer com o título público. Porque quando a gente compra um carro, 3 anos, 5 anos, o que importa é a taxa de juros futura, né, que acaba sendo o que está negociado nos títulos públicos. Então, essa que era a razão que o Banco Central estava pedindo para operar nesses dois mercados. E a gente teve 2 dias aí que foi aprovado isso, né, uma PEC, para que o Banco Central possa atuar no mercado de crédito. Então, é mais um sinal do que a gente está vendo, que a gente vai ter uma tranquilidade maior nesse mercado em função de outros participantes vindo aí. Então, a gente está olhando bem animado nesse cenário novo, né? Então, acabou sendo também uma oportunidade olhando para frente, porque o carrego dos fundos está bem maior do que estava no passado. Então, a gente tem aqui o fundo da Icatu. Né? Esses fundos da Icatu, todos têm que ter uma qualidade muito, tanto da Icatu quanto da XP, que eu vou falar depois, tem que ter uma qualidade de crédito muito grande, que é basicamente o que a gente procura fazer. A gente tem uma gestão muito ativa dos papéis,
E o que a gente procura fazer dentro dessa gestão é se questionar de novo. Todo dia se valeria ter aquele papel. E se não tem o papel, a gente procura ser ágil para poder sair e comprar outro papel. Em crédito é diferente de ações. Crédito, a gestão, você não tem nenhum papel que você vai fazer muita diferença para você. Então, o que a gente procura sempre olhar é aquela visão da perda. Como é que eu limito a perda? Como é que eu faço a gestão? E sempre se questionar qual é o melhor papel para ter, e essa gestão ativa a gente procura fazer dia a dia. Então, aqui está o fundo, por isso até um resultado ruim em março e abril. Você vê que abril já foi um resultado ruim, mas foi muito melhor comparativamente a março, já em função até da melhora toda do cenário que a gente estava vendo. A gente tem o Denali Previdência, que esse acaba sendo o master do fundo da XP. O fundo da XP está aqui, a gente teve em abril já um resultado bom de 196% do CDI. A gente acabou tendo porque o resultado diferente com o resultado da Icatu. Ao longo de fevereiro e março, a gente teve uma captação forte no fundo da XP, que fez com que o fundo tivesse com bastante caixa. E acabou ajudando muito em abril, quando a gente começou a ver muita oportunidade de comprar papel, e a gente conseguiu comprar papéis até com spreads maiores, até do que esse CDI mais 5 que eu falei. Então, o carrego também do fundo acaba sendo um pouco maior do que o fundo de previdência da Icatu. Então, a gente está falando que isso daqui rende 0,2, 0,3 a mais, do que o fundo da Icatu, porque basicamente ele tem menos caixa. E hoje, assim, quando a gente está falando que um papel rende CDI mais 3, mais 4, e o caixa nosso está aplicado em título público e rende CDI, então o caixa rende basicamente 3%, 4% menos do que um título de crédito. Então, se você tiver 10% a mais de caixa num fundo do que o outro, você tem uma justificativa aí de uma rentabilidade menor de 0,30, 0,40. Então, esse fundo aqui da Denali XP, ele tem um regulamento mais flexível que permite a gente fazer uma gestão mais livre, E não é que isso não quer dizer que é com mais risco, É mais apenas na hora que você tem um fundo que você tem uma limitação de 80% de crédito, como o fundo da Icatu, isso faz com que você tenha que ter menos que 80% em crédito, porque se você tiver 80% em crédito, na prática você tem zero de caixa e você não pode fazer gestão de um fundo com zero em caixa. Aqui a gente tem, então, os runnings que a gente estava falando, o fundo de como é que aumentou. Aqui é interessante que a gente estava falando do fundo rendendo 100% ali no início de fevereiro. Ele veio aumentando ao longo da crise. O fundo Denali XP rendendo menos, e ali em março, por causa do caixa maior que ele estava carregando. E ao longo dessas últimas 2, 3 semanas, quando o cenário ficou um pouco mais claro, a gente colocou, você tem hoje mais ou menos 0,45 de diferença entre os dois fundos, e que basicamente é essa explicação que eu dei da diferença de caixa. Então, o fundo da XP hoje está praticamente rendendo 160, um pouco acima de 160, 165% CDI, e o da Icatu rendendo mais ou menos 150% do CDI. Então, essa basicamente é o que a gente fala de carrego olhando para frente dos dois fundos. E, basicamente, com nível de risco muito baixo, porque a gente está tendo esse carrego não abrindo mão, na realidade, da qualidade da carteira, como a gente mostra aqui. Como é que a gente consegue mostrar a qualidade da carteira? Isso aqui a gente coloca em todas as lâminas, todos os meses, a gente abre, e a gente vai ver que grande parte da carteira da Icatu e da Denali Previdência, que acaba sendo o fundo que a gente investe, o fundo master que a gente chama, ele tem grande parte da carteira entre o caixa, que acaba sendo o título público, e duplo A menos. Você vê que acaba sendo a mesma coisa daqui, é muito parecido dos dois. O fundo da XP, a gente tem aqui a diferença, você vê que eu tenho 22% em caixa no Denali Icatu e 14,2% no Denali Previdência. Então, uma grande diferença daquele retorno a gente está vendo aqui em função da maior ou menor quantidade de caixa. Então, outra coisa que tem, a gente acabou colocando
esse caixa a mais que tem, ele está alocado aqui nas empresas, que acaba sendo a diferença maior. Eu tenho bancos basicamente a mesma coisa e FDICs basicamente a mesma coisa. Então, o rating, a gente não dá o rating para a companhia. Isso aqui, basicamente, é o rating até que o Banco Central colocou na medida, que o Senado colocou na medida das 3 maiores empresas de rating, né, internacionais, que são as empresas mais antigas e mais tradicionais em termos de rating. E a gente não coloca rating, a gente usou essas empresas para dar uma qualidade, um selo, uma chancela no que a gente tem e de não ser uma opinião própria, uma opinião de terceiros, e a gente pega o pior rating das 3 empresas. Então, muitas vezes as empresas têm 2 ratings, a gente pega o pior desses 2 ratings. Tá? E, então, está aqui, basicamente, isso aqui a gente acaba colocando, né, de uma forma bastante clara e transparente. Né? Na média, também, outra coisa que a gente acaba colocando, que é importante em crédito, é que você acaba tendo uma carteira diversificada. A gente tem entre 80 e 110 papéis numa carteira, e em grau de concentração, a gente não gosta de ter nada mais do que 3% em nenhum papel. Tá? Então, na média, se você tiver ali 80 papéis com o caixa, na média a gente acaba tendo alguma coisa em torno de 1% na média por cada um dos papéis, e quando eu falo papéis, eu falo de emissores, né? De uma forma geral. Tá? O outro fundo que a gente teve, que a gente está colocando aqui, a gente colocou um fundo que a gente tem, né, que já estava mais antigo até do que o próprio fundo da Zurich. Então, ele é um fundo que, num cenário que ele começou em outubro de 2019, esse é o fundo Master, né? E ele começou em outubro, ou seja, pegou em 2 crises, né? Pegou outubro, novembro, agora março e abril, e mesmo assim o fundo rendendo ali acima do CDI. Então, esse fundo a gente gosta muito, né? O IMA-B5, ele é um fundo de inflação curta, é um fundo protegido, né, de inflação, porque ele rende IPCA mais juros. Esse fundo hoje, ele rende mais ou menos, em termos de carrego do fundo, IPCA alguma coisa em torno de 5. Então, a gente está falando que tem uma inflação de 2 prevista para esse ano, 2 mais 5 vai dar mais ou menos uns 7%, comparado ao fundo em CDI. Né? Se a gente pegar o Denali da XP, seria mais ou menos alguma coisa em torno de 3, mais 1,93 vai dar alguma coisa em torno de 5. Esse fundo, a diferença que ele tem é que ele tem uma volatilidade maior, né? A volatilidade mais ou menos de 2 a 3%, enquanto o fundo em CDI, ele é um fundo mais calmo, ele tem uma volatilidade ali entre 0,3, mais ou menos 0,3% ao ano. Então, essa acaba sendo uma diferença grande dos 2 fundos. Rodrigo, alguma dúvida, alguma coisa a mais? Eu já tentei passar aqui, não sendo um pouco, até para não gastar muito tempo. Cara, foi uma aula, Paulo, porque assim, você conseguiu abranger todos os pontos e tem uma pergunta muito boa aqui, e está chegando várias, tá? Para você ver como o pessoal realmente está interessado. Tem uma muito boa que já mais de um cliente me fez, e é bom ouvir de um gestor diretamente que está posicionado no dia a dia, né? Porque essas mudanças vieram para agregar, e sem dúvida nenhuma agora o investidor mais moderado, ele tem um perfil muito mais correspondido na aplicação em previdência do que tinha anteriormente, até por conta aí da questão de ser, de novo, né? Repito isso, aquela alocação que a gente tem mais prazo, ou seja, ali você pode assumir mais risco. E agora a gente consegue fazer isso. Mas ainda tem a limitação de alguns pontos em relação a investimentos. E muita gente hoje tem falado, Paulo, da questão de descorrelacionar um pouco a carteira com ativos externos, né? Com ativos que não apliquem só em Kit Brasil. E aí vem essa pergunta, se por enquanto a gente tem a possibilidade da alocação em ativos externos na parte de previdência, ou ainda isso é um empecilho, ainda não é liberado, Paulo? Você pode botar, se não me engano, o limite é 20%, né, que você pode colocar em fundo externo. Mas você já pode botar, você já consegue fazer de alguma forma um fundo de previdência lá de fora. Você consegue já colocar parte dos ativos e você consegue botar tanto em ações, em juros,
Eu acho que hoje a maior restrição que você acaba tendo no final do dia, Rodrigo, acaba sendo a posição vendida, né? Que acho que é a grande diferença dos mercados. O resto você consegue fazer de alguma forma. E dependendo da forma que você fizer, você pode fazer até via opção, você consegue até ter embora usando pouco, né? Da exposição ser 10, 20%, que é o limite, você conseguir ter uma exposição lá fora. É que a gente hoje, a gente prefere, no caso até de crédito, de ações, porque esse fundo particularmente que a gente usou como o fundo, né, que fosse replicado, ele está adaptado a 3792, ao fundo a 4661, desculpa, 3792 é a legislação antiga. E ele acaba não podendo operar lá fora. Então, por isso que o fundo não tem. E de crédito, a gente não colocou a possibilidade de fazer isso no regulamento. Até a gente poderia fazer. O ponto é que a gente não coloca hoje só assim, o comprar bond externo te gera muita volatilidade no portfólio. E aí você acaba... Eu acho que é o momento ainda a gente não acha que seja você vai gerar muita volatilidade e talvez não tanto retorno. Mas a gente sempre olha para estar vendo a que momento você vai fazer esse tipo de coisa e vai colocar. Eu acho que a tendência que tem é você começar a fazer produtos mais sofisticados e olhando já isso também, como um caráter mais global, né? Acho que é uma tendência, digamos assim, que é inevitável, né? Cada vez mais os produtos terão que realmente entender um pouco mais o mercado atual e mudar o seu perfil. Sem dúvida nenhuma, você tem razão total. Os produtos hoje, se eles não forem sofisticados o suficientes, não tiverem estratégias que busquem algo do básico, não dá mais. O caixa hoje de qualquer fundo ele está morto, 3% não tem condição nenhuma. E aí, Paulo, eu sei que vocês montam uma ideia de cenário até para ter atuação também dentro dessa estratégia dos fundos que vocês fazem. Você falou muito bem da questão de hoje, o crédito não ser um problema, e acho que isso é importante a gente reforçar que realmente a gente não enxerga default nos papéis que estão dentro desses fundos, por conta de ser um cenário diferente de 2008, até por conta aí do que está acontecendo em relação também a outros países, se tem essa preocupação, mas aqui a gente não chegou nesse patamar ainda, isso é importante reforçar. Mas eu queria que você desse uma explanada simples e direta em relação também ao cenário que vocês estão montando para esse 2020, né? Quer dizer, a gente teve um susto, entre aspas, digamos assim, com corte de 0,75 agora de cupom, vai fechar um ano abaixo disso, crescimento econômico brasileiro. Fala um pouquinho aí de macro, Paulo. O cenário que a gente está vendo, de certa forma, é o seguinte: o Banco Central está preocupado com inflação, né? Quer dizer, não está preocupado, desculpa, com crescimento, e não está preocupado com inflação. Então, na realidade, o Banco Central tem uma liberdade grande em reduzir taxa de juros, porque a taxa está muito abaixo da meta. A gente está falando com uma inflação esse ano, alguma coisa ali até abaixo de 2%. Né? Se a gente olhar a inflação histórica, é bastante baixo. Então, a gente acha que vai baixar provavelmente de novo na próxima reunião do cupom, porque a economia está muito fraca. Né? Se a gente olhar o que vai acontecer esse ano, a gente não sabe exatamente. Não dá para cravar um número, né, ainda de quanto vai ser a queda, mas a gente sabe que vai ser a queda. E aí eu também vou juntar um pouco do cenário até das empresas aqui que a gente tem em portfólio, mas no curto prazo vai ser redução de juros. A gente acha que pode ser 2,5%, 2,25%. Não está... o Banco Central pode avaliar e pode tomar decisão basicamente porque o que ele está preocupado é com a inflação. A inflação está muito baixa. Quando a gente olha para a deflação, né, Paulo? E aí, queira ou não, essa deflação, ela é muito mais problemática que uma inflação também, né, Paulo? Às vezes a pessoa acha que a deflação, tá legal, bacana, não tá gerando, então não tem controle para a gente se preocupar. Na verdade, a deflação ela é muito mais problemática, né? Sim. Mas assim, o ponto da deflação que a gente está tendo, assim, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo também um choque de oferta e demanda, né? Então, é um cenário bem diferente, né, até do que a gente estava habituado. Mas a deflação é um problema. Então, até por tudo isso, o Banco Central tem a margem de poder... eu acho que a preocupação maior do Banco Central no final do dia é de crescimento. E esse ano, a gente vai ter um PIB, já está discutindo ali quanto vai ser negativo, né? Se é 5, se é 3, se é 7, já tem números diferentes. O cenário que a gente está trabalhando, na realidade, você tem... a gente acabou de saber aqui de São Paulo, por exemplo, que você vai ficar
a quarentena está até o final de maio, né? Então, isso piorou um pouco também o crescimento econômico. Então, impactou um pouco mais. Então, a gente está revisitando o tempo todo. O cenário que a gente está vendo, até olhando para crédito, aí você perguntou, botar o gancho, o segundo trimestre também é um trimestre horroroso, né? Porque o segundo trimestre, você basicamente está pegando todo o segundo trimestre em termos de impacto. Porque, como a quarentena começou no final de março, ela pegou uma semana, 2 semanas de março, mas pegou o mês inteiro de abril e vai pegar o mês de maio, né? Pelo menos para São Paulo, né? Tem outros lugares que já está saindo e tudo mais, outros até que está piorando, né? Então vai estar fechando, lockdown e tudo mais, mas o impacto no segundo tri vai ser ruim. E quando a gente está falando, a preocupação que a gente tem maior para a economia acaba sendo pequena e média empresa, né? Pequena e média empresa, profissional liberal e autônomo, que acaba sofrendo muito mais até do que empresa grande. As empresas grandes, elas sofrem menos nas crises. Normalmente, elas acabam sendo as empresas que vão se dar melhor, porque as empresas grandes acabam comprando as pequenas e médias, tem caixa, tem capital, são super bancarizadas, são as líderes nos setores, então elas acabam saindo até mais fortes do que elas entraram, né? Mas eu acho que o ponto aí da pergunta que você fez é: o Banco Central está olhando, por causa da inflação baixa, ele está livre para o entendimento que a gente tem para diminuir juros, para tentar dar um gás na economia, né? Acho que esse é o fator principal, né? Dar o famoso gás na economia, né? Porque, queira ou não, é isso que a gente precisa, na verdade, fazer. A economia real ela precisa andar, né? A gente fala muitas vezes de economia especulativa, que é a questão de você ser atrativo, trazer juros, trazer para a renda variável. E isso, por si só, a gente já demonstrou que esse ano não está sendo fácil, porque atrativamente renda fixa cada vez mais em queda, é inevitável esse dólar em alta, mas se pelo menos a gente conseguir ser um pouco mais atrativo na economia real, melhora um pouco esse cenário, né? E é isso que o Banco Central está alinhado com o governo, pelo menos, para tentar fazer esses estímulos todos, ter maior demanda, crescimento, etc., nessa linha, né? E aí eu vou perguntar para você também, eu já ia, no meio da sua explanação, eu já ia te perguntar isso, porque eu acho que é um ponto importante. Eu queria ouvir de você, que é um cara que conhece muito os juros do Brasil. E aí veio uma pergunta nessa linha, né? Se vocês olham um ajuste de Selic, e se essa curva longa, se ela tem muito prêmio ainda ou não, por conta justamente dessa incerteza do que é os juros curtos no Brasil, né? A gente vê a curva longa esse ano bem volátil, e aí isso deixa muitas dúvidas, né? De até onde essa curva é o preço e prêmio ideal do Brasil, né? Porque a gente olha lá IPCA mais 4 alguma coisa, e não dá para saber se isso realmente é o preço ideal ou não, né, Paulo? O ponto que a gente tem de curva de juro, você tem uma questão fiscal grande, né? Porque tudo que a gente está fazendo hoje impacta, assim, quando você olha a dívida líquida PIB, você está fazendo, ou seja, esse gasto adicional com coronavírus, né? Então, tem um déficit alto que vai ser feito esse ano, e também tem uma redução do PIB. Então, a dívida líquida aumenta. Então, isso começa a ter uma preocupação grande com a questão da solvência do país, né? E se a gente vê bem, ali em junho do ano passado, com a aprovação do primeiro turno da reforma da Previdência, todo mundo estava achando que a segunda no Senado ia ser tranquilo, de alguma forma, você teve uma queda muito grande, né? E eu acho que o pessoal hoje a preocupação maior é para saber primeiro, a gente tem essa questão toda da discussão do governo e do Congresso, qual o tamanho da ajuda, e a gente toda hora tem uma surpresa, né? Então, agora todo o pessoal está olhando com muito carinho a questão se o Bolsonaro vai ou não vai vetar, e se depois a Câmara vai vetar de fato ou vai deixar o veto do Bolsonaro, né? Porque isso impacta diretamente a dívida pública do Brasil, né? E essa é uma preocupação que a gente tem. Se você tiver um movimento que pode, né, que as pessoas podem achar que o Brasil está indo para insolvência ou tem um problema desse tipo, provavelmente você vai ter um impacto na curva longa, né? E ontem, eu acho que a leitura que a gente viu ontem foi um pouco isso, né? A curva longa subindo e a curva curta encurtando, né? Hoje caiu tudo, né? Mas ontem, talvez, assim, a leitura no primeiro momento, de todo o nervosismo, né? Então, é uma coisa que, pelo menos, está no nosso radar, tá? Assim, a gente está preocupado com a questão do fiscal do Brasil.
Não, excelente, Paulo. Esse ponto é importante mesmo, que queira ou não, esse aspecto fiscal pode fazer essa ponta longa dar uma estressada, e aí é bom que o gestor tenha esse comprometimento de olhar, porque às vezes esse prêmio não é tão bom assim, frente a um estresse maior de fiscal, a gente lá na frente pode sofrer um pouco mais com isso, né? Seria, aliás, um problema muito maior estrutural do que nós estamos vivenciando agora, né? O problema fiscal brasileiro já vem de longo prazo, e a gente ter de novo essa sequência de orçamentos deficitários aí seria muito mais problemático do que eventualmente qualquer outro problema que essa crise possa nos causar. Acho que seria o pior problema que a crise nos causaria, seria isso. Sim. Paulo, Não, eu queria mas pegar também. Pode falar, perdão. essa é exatamente a preocupação que a gente tem, assim, como é que a gente sai, a gente está assim, a única certeza dessa crise é que a gente está saindo mais pobre, né? É, isso é fato, infelizmente. E é nessa linha de investimento de longo prazo, Paulo, teve uma pergunta muito boa, essa questão do que faz mais sentido, aonde e por que ele deveria assumir mais riscos nas posições dele, se são os fundos CVM 555 ou se são os fundos da Prev. Acho que eu comentei logo no começo, mas acho que vale eu entrar um pouco mais no detalhe, né? Que a Arx fez esse fundo de 100%, aproveitando essa legislação nova, justamente porque o longo prazo está ali na Prev, né? E a gente, historicamente no Brasil, tende a ser teimoso ao ponto de achar que a Prev ela tem que ser mais conservadora, né? É que o Rodrigo, acho que também tem um pouco de histórico, né? Se a gente olhar, essa legislação que permitiu fazer fundo 100% é uma legislação recente. E mais recente ainda são os fundos, né? Se você pegar os fundos, você não tinha... enfim, é muito curto. E o problema todo disso é a questão do histórico nosso, né? Não é nem que o cara é conservador, o cara nunca precisou pensar em ser agressivo, né? Se a gente olhar o histórico de taxa de juros nominal no Brasil, aplicar em bolsa quando está taxa de 3% é uma coisa. Aplicar em bolsa quando você tem taxa de 15% é outra, né? Então, você tem que... enfim, é difícil você bater 15% nominal. Então, acho que é um pouco isso. E hoje em dia você tem fundos muito bons. Na realidade, a legislação ela foi evoluindo e aí permite você correr esse risco, porque até pouco tempo atrás a legislação era tão travada que você valia a pena você botar, o fundo mais parecido era esses de crédito, né? Ou renda fixa no final do dia, que você nem tinha crédito, né? Também, né? E os créditos também são, Mas mais recentes também, né? recentes. E aí, Paulo, vou pegar um gancho para ti, que você puxou crédito e falou da liquidez. Tem uma pergunta muito boa aqui, eu vou até repetir na íntegra para você ver. Uma pessoa que realmente está bem interessada nesse mercado e está de olho mesmo, que ele falou o seguinte, ó, a Arx entende em algum momento nos próximos meses que o mercado de crédito vai ser tão líquido a ponto de termos preços de tela. Ou seja, será que a gente vai chegar num patamar aí de outros mercados, Paulo? Até lá fora, de certa forma, você tem esse negócio de ter tela, não ter tela. Até lá fora, o mercado de renda fixa não é o mercado de tela, né? É o mercado... Tela que eu falo é igual bolsa, né? Que você vai lá ver o preço, a transparência total. Então, assim, a liquidez está aumentando, estava aumentando consideravelmente, mas o ponto da liquidez também é de você ter vários... Aqui o problema maior foi que todo mundo saiu junto, né? Não tinha quem comprasse no final do dia e você teve um problema de liquidez no mercado, inclusive para os próprios bancos, né? Então todo mundo estava na mesma ponta. Mas a liquidez dos fundos, mercado secundário, essas coisas, se a gente comparar do que era do mercado de crédito, olhando, o mercado de crédito praticamente é um mercado novo. Ele começou no Brasil de crédito que você tem no mercado secundário, tudo mais, ali em 2015. Né, com a questão dos independentes que sendo criados e com as plataformas. Eu era diretor financeiro de uma empresa de capital aberto, eu fiz algumas emissões de dívida e, assim, basicamente, o que você tinha você tinha que ir nos bancos grandes, se você fosse nos bancos grandes, era o que basicamente tinha, um ou outro independente, mas você não tinha, porque ninguém comprava e você não tinha distribuição, né? Os privates em si compravam crédito do próprio banco, não compravam fora. Então, é um mercado jovem, esse mercado tem evoluído bastante, mas ainda tem muito a evoluir, né? Se a gente olhar aqui no Brasil, hoje eu só tenho, basicamente, os fundos que a gente está falando são empresas grandes e high grade. Agora começou a ter os primeiros fundos de high yield, né? Tem um ou outro também,
E você não tem empresa pequena e média, né, entrando no mercado de dívida, só tem empresa muito grande. Então, que é outra evolução que você também tem que ter, fora a liquidez, né? Acho que o Brasil ainda tem muito a evoluir para essa questão, né? O mercado de capitais ainda é muito pequeno, você tem praticamente só empresas listadas, né? Falta muita gente entrar ainda e falta as empresas médias terem acesso a esse mercado para conseguirem se fomentar melhor. Isso gera também até uma expectativa de que os bancos não vão ter tanta facilidade assim também. Isso foi até um tema do começo do ano, de que 2020 seria um ano muito difícil para os bancos, né? Pela questão dos juros baixos também, as margens comprimidas, mas também o cenário de que as empresas não estão mais reféns só a mercado bancário para conseguir a alavancagem, né? Então, acho que é um ajuste que a gente ainda vai ter que olhar no longo prazo, mas ele vai vir. Acho que é uma tendência de melhora. E aí o investidor brasileiro vai aprender a mexer mais também com os fundos de crédito privado, vai ter mais opção, os fundos vão crescer mais também, os carregos vão ser melhores também. Ou seja, o mercado brasileiro ele vem mudando. E como você falou, é muito recente, 2, 3 anos é muito pouca coisa ainda, tem muita coisa para acontecer. Lá fora, por exemplo, aqui a gente fala assim, você tem derivativo que você não tem aqui, você tem fundo, coisas que são evoluções de mercado, né? Então, o que a gente viu, e até o investidor entender, né? Por exemplo, você vai começar, uma coisa que é uma coisa que o investidor não gosta, que é a questão da volatilidade que ele está discutindo. A volatilidade que o mercado está tendo maior é um pouco da evolução desse mesmo mercado, de você ter mais negociação, mais mercado secundário, mais precificação, né, que acabou, é uma evolução que a gente está tendo. Então, porque antigamente, o que acabava acontecendo? Os fundos, quando você olhava ali dos grandes bancos, eles acabavam fazendo uma posição muito de comprava e levava vencimento no papel, não negociava nada. E os independentes é que acabam fazendo essa negociação maior. Então, e aí foi essa dinâmica que mudou nos últimos 5 anos. Pô, Paulo, excelente. Paulo, eu queria agradecer porque assim, a gente conversou nessa 1 hora, falou de todos os temas, foi excelente, pessoal. Acho que foi o webinar que eu fiz recente que mais teve pergunta, para você ter uma ideia. O pessoal se interessou demais. Essa ideia de a gente colocar uma apresentação visualmente ajuda demais. O pessoal gostou muito, recebendo os elogios aqui também. Então, eu queria deixar mais uma vez o convite nas próximas vezes para você, porque você é um parceiro nosso e sempre vai estar aí presente nas ideias de eventos que a gente tem. Agradecer o pessoal que entrou agora no fim do dia para nos acompanhar também aqui nesse webinar. A gente sempre tenta trazer para vocês conteúdos de grande importância, de relevância, que façam sentido, e acho que a gente conseguiu trazer hoje através do Paulo também. Então, Paulo, mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado por se disponibilizar aí nessa sexta no fim do dia, viu? Obrigado. Para a gente é importante participar e assim estamos sempre às ordens, a Arx, a equipe toda. Eu acho que isso que acaba de tentar passar um pouco o que a gente está vendo, como é que o mercado está desenvolvendo e participar, trocar essas ideias aí com todo mundo, né? Exatamente, essa é a ideia. Trocar ideia, bater um papo, por isso que esses eventos estão sendo muito bons, né? Apesar da pandemia, está sendo legal porque vem pergunta, a gente conversa, mostra e consegue encaixar. Acho que são bons temas aí, com certeza faremos outros. Paulo, obrigado mais uma vez, descansa, diga. Obrigado, saúde e bom fim de semana, Isso. né? Exatamente. Saúde, se cuidem, bom final de semana e bom descanso aí. Obrigado, pessoal, todo o pessoal que nos assistiu também. Um abraço a todos. Valeu, Paulo. Obrigado, Obrigado, pessoal. abraço. Tchau, tchau.